Olá, fundos de investimentos. É hora de investir? Então, entenda como funciona esse tipo de investimento e se é um bom momento para investir. Isso vai ser o tema de hoje. Então, os fundos de investimentos são alternativas de investimentos importantes para quem não tem ainda conhecimento financeiro, não se sente seguro, não tem tempo ou que não quer aprender e agir por conta própria. Tá? Em resumo, é isso aí. Esse tema faz parte do programa Finanças Pessoais. No módulo Investimento, nós temos lá então várias aulas super completas e eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, tá? Bem, para quem não me conhece ainda, eu sou Carlos Sampaio, sou Master Coach, consultor e educador financeiro e antes de a gente começar, eu te convido para te inscrever no canal lá no YouTube, dê então o seu like, compartilhe, comente e também me siga no Instagram, Facebook, o blog Sampaio Sucesso Financeiro e no Telegram, deixe lá suas questões lá, para que eu possa então depois interagir com você. Muito bem, o que são fundos de investimentos então? Fundos, para quem não sabia ainda, né, são como condomínios fechados que eles reúnem lá no mesmo espaço, no mesmo lugar, investidores com objetivos e necessidades parecidas. Né? Eles buscam as mesmas coisas. Existem vários tipos de fundos, como, por exemplo, os fundos de renda fixa, os fundos DI, que seguem um índice como o CDI, Certificado de Depósito Interbancário, fundos de ações, fundos cambiais, fundos multimercados, entre outros. Em seguida, eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um deles para ficar bem claro isso, para você poder escolher com consciência. Então, quando você vai ao seu banco ou corretor e escolhe um fundo para aplicar, você estará aplicando seu dinheiro de uma forma diversificada. Tá? E se escolher um fundo bem administrado, terá riscos então bem calculados. Essa é a lógica. Dentro da composição de um fundo existem diversos tipos de investimento. Por exemplo, em fundos de renda fixa tem títulos do Tesouro, da Tesouro Direto, CDB, títulos de crédito privado, entre outros. Tudo isso na forma de uma cesta de diferentes tipos de papéis, então, está tudo separadinho ali como uma cesta. Né? O fundo pode ser composto com maior ou menor risco, e assim você vai ter, então, de forma correspondente, maior ou menor lucratividade. Bem, antes de aplicar, o ideal é você conhecer, então, alguns aspectos. Como, por exemplo, qual o seu perfil como investidor? Você se considera uma pessoa arrojada, conservador ou mais moderado? Número 2, avalie quais são os seus objetivos e o tempo de resgate desse investimento. Ou seja, você está investindo para um objetivo de até um ano, de 2 a 10 anos ou acima de 10 anos. Né? Bom, sabendo disso, você irá escolher então o tipo de fundo que melhor se adequa aos seus objetivos. Outra questão é a disponibilidade financeira. Quanto você tem disponível para investir? Tem fundos para você começar com R$100 como um valor de entrada, né? E fundos que exigem R$1.000 ou até valor maior para você começar. Quanto maior for o valor de entrada, né? E maior o prazo, melhor a rentabilidade e menor a taxa de administração. Cada fundo tem um administrador e, portanto, eles cobram de você uma taxa para administrar essa bronca aí. Né? Bom, é importante que antes de aplicar você obtenha então informações sobre os fundos e os tipos de riscos que ele envolve. Para isso você deve acessar então uma ficha descritiva do seu fundo, que tem todos os dados, né, e analisar, vamos lá, 2 pontos aqui. Número 1, onde o fundo está aplicando seu dinheiro? Quais são os papéis que tem lá? 2, qual o perfil do fundo? E comparar se ele está adequado ao seu perfil. Tá? E 3, verificar se o prazo de resgate está de acordo com seus objetivos. Porque tem fundos que os resgates são diários e outros não. Tá? Tem que esperar um tempo. Bom, 4, analisar a rentabilidade dos fundos nos últimos 12 meses, também é super importante, comparando com o CDI. Tá? Outra coisa, todos os fundos são importantes e são acompanhados pela fiscalização da CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, e que cria uma classificação deles. Tem os fundos de curto prazo, que investem em títulos públicos e federais, né, ou privados de baixo risco com prazo de até 375 dias e um prazo médio de carteira de até 60 dias. Bom, eles são indicados para investidores que pretendem resgatar seus recursos com prazos até um ano. Tá? São considerados, então, conservadores quanto ao risco. Né? 2. Fundos referenciados DI, referência, então, à taxa DI. Nesses fundos, a rentabilidade acompanha as variações das taxas do CDI, na verdade é o DI que eu falei antes, que é o Certificado de Depósito de Operações Interbancárias.
Os fundos DI, eles investem em títulos pós-fixados, tipo 100% CDI, 110%, 120% do CDI. Então o rendimento vai depender da taxa do CDI no vencimento. Os títulos escolhidos são títulos emitidos pelos bancos, como os CDBs, que são certificados de depósito bancário, e no mínimo 95% da carteira são aplicados em ativos pós-fixados. Acompanham então o CDI. 3. Fundos de renda fixa. Os fundos de renda fixa investem em títulos pré-fixados com rendimentos fixos, né? O nome já vai dizendo tudo aí. Eles devem ter pelo menos 80% dos recursos, né, aplicados em títulos de renda fixa públicos ou privados. Então, Tesouro Direto ou títulos de bancos. Pré-fixados ou pós-fixados, que esses títulos que acompanham então os juros domésticos do CDI ou o índice de inflação. 4, fundos cambiais, outro tipo de fundo. São fundos que mantêm no mínimo 80% do seu patrimônio em ativos que são relacionados à variação dos preços de uma moeda estrangeira. O mais comum é o dólar. Tá? Depois tem os fundos multimercados. Esses fundos eles investem em um mix de ativos que podem não ter ou não ter a renda variável. Tá? São investimentos indicados para longo prazo. E os fundos de ações, né, que são fundos que investem no mínimo 67% do seu patrimônio, patrimônio do fundo, no mercado à vista de ações. São investimentos, então, também recomendados para longo prazo, objetivos de longo prazo. Bom, até aqui você ficou sabendo o que são, resumidamente, fundos de investimentos. Né? E a grande questão agora que eu comecei falando no início, é se no momento atual, julho de 2020, com a taxa Selic de 2,25% ao ano, no meio de uma pandemia, tá, com ameaça de recessão, a pergunta é, fundos são bons investimentos? Pois é, a resposta é sim, mas considere tudo que eu falei antes, né, explicando cada um deles como é que funciona e atento a aspectos antes de escolher e montar a sua carteira, do tipo, o tipo de fundo é adequado ao seu perfil, é conservador, moderado ou arrojado? A taxa de administração, aqui um ponto importante, em momentos de taxa de rendimento baixo, né? Cuide disso. Conclusão, fundos pode ser sim uma boa alternativa de investimento se você ainda não tem conhecimento e quer simplificar uma carteira, mas no momento atual tenha cuidado e procure informações para fazer escolhas mais acertadas, ok? Por fim, um dado recente num ranking, olhando para trás, aí, dos 12 importantes investimentos no primeiro semestre de 2020, mostrando a rentabilidade. Então tem aí os fundos DI e renda fixa ficaram entre o 6º e 7º lugar em termos de rentabilidade, ou seja, ficaram na média de 12, numa carteira de 12 análises feitas aí, né? Bom, então era isso. Espero que essa ideia de analisar se fundo de investimento é uma boa alternativa ou não tenha sido suficiente para você ter uma visão geral, tá? Sabendo que é uma alternativa nesse momento em que estamos discutindo se vai ter recessão, se não vai ter, se é para entrar no mercado de ações ou não. Então um pouco de cautela, talvez num fundo possa você ter uma parte do seu dinheiro colocada lá sim, tá? E a referência do primeiro semestre mostrou que nesse tumulto ele ficou no intervalo aí entre os que foram os melhores rendimentos e os que foram os piores rendimentos. Então talvez esse seja um momento de pensar isso com grande cuidado na taxa de administração, porque fundos de renda fixa com taxa de administração de 2%, de 1%, ele vai dar prejuízo para você. Então, de preferência, taxa de administração zero, tá? Ou algo em torno de 0,0012, alguma coisa assim. Claro que isso não é tão fácil de encontrar como eu estou falando aqui. Mas enfim, era isso por hoje, tá? Espero que tenha sido útil. Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!